Olá, meu nome é Luciano Faioli, apresentador do podcast Experiência com Deus, e hoje, em mais um episódio, temos a honra de receber Daniel Silva, ministro do Evangelho. Daniel, prazer te receber. É um prazer imenso, meu irmão. Que a paz de Cristo, né, esteja com você, com todos os telespectadores que estão agora acompanhando aqui. Eu tenho certeza que vocês terminarão de assistir de maneira edificada e com a fé renovada em Cristo, pois nós testemunharemos aquilo que o Senhor fez em nossa vida no decorrer dos anos. Glória a Deus, glória a Deus. Varão, como foi a sua conversão? Veio de berço, veio, saiu? Conta um pouco pra gente, como foi? Na verdade, a minha conversão ela foi um pouco complicada. É um processo muito complexo falar daquilo que Deus fez na minha vida, porque a minha conversão ela veio através de uma condenação de 9 anos de reclusão e depois de estar agonizando entre a vida e a morte no chão. E falar sobre isso é algo muito complexo, como eu disse, e um tanto complicado. É necessário bastante equilíbrio emocional, é necessário muito preparo, aprovação, porque a gente falar de um passado cheio de crime, com episódios turbulentos, é algo que não é fácil. É algo que não é fácil. E se a pessoa não tiver aquela estrutura emocional, se não tiver aquele controle emocional, ao invés de o passado como testemunho servir para a glorificação do nome do Senhor e edificação das pessoas que escutam, acaba sendo um instrumento afiado que reabre uma ferida e uma cicatriz. Mas graças a Deus que o Senhor ele nos deu essa estrutura, esse equilíbrio emocional para a gente testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Glória a Deus. Eu vi um vídeo seu, aquele vídeo me impactou muito da forma que foi. Eu vi um pedaço do carro, tinha acabado, você estava naquele carro, como foi aquela situação? Pois bem, para eu contar sobre esse episódio que marcou a minha vida, que na verdade minha mãe chama de o meu novo nascimento, ela fala que eu tenho 2 datas de nascimento. A minha data materna e esse novo nascimento. Para eu chegar nessa parte, eu preciso te contar essa história. Eu tive uma adolescência um tanto que complicada, uma juventude rebelde. Isso não por falta de exemplo, nem por falta de conselhos bons e verdadeiros, porque a minha mãe, desde que eu era criança, ela sempre caminhou na presença de Deus, levava-nos, né, para a igreja do Senhor, para sermos doutrinados, disciplinados conforme a Bíblia nos ensina. E no decorrer dos anos, conforme vem a idade, né, a flor da idade, como se diz, a rebeldia começa a aparecer. Aquele desconforto de estar na igreja provocado pelas atrações mundanas que vêm sobre nossas vidas, que acaba nos impulsionando a curiosidade de conhecer o mundo. E infelizmente eu fui nessa. Com os meus 15 anos de idade, eu conheci a FEBEM, que hoje é mais conhecido como UNIS ou UNIP, ou até mesmo IASES. Com 15 anos de idade eu estava na cadeia. Com meus 18 eu já estava no cadeão. Então assim, é um processo bem complicado. É um processo muito delicado também, porque, como eu disse, relatar sobre esses episódios que não foram fáceis é algo que afeta o semblante de qualquer um que escuta. E eu já vi pessoas ficarem espantadas ao ponto de eu relatar isso, porque o que Deus faz na nossa vida é algo marcante. E um versículo que eu tenho de cabeceira comigo é Salmo capítulo 118, que diz: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Eu tenho esse versículo como pauta na minha vida e é o meu versículo de cabeceira. Eu trago isso sempre comigo, de que o Senhor ele me castigou muito, mas ele não me entregou à morte, porque eu dei ao Senhor inúmeros motivos para não me amar. Mas, como nós sabemos, ele é fiel no seu amor. Infelizmente, no decorrer dos anos, conforme se passaram esse período de eu estar na igreja, de eu sair da igreja e querer conhecer o mundo através de más influências, através de influências mundanas, eu conheci isso, que é o mundo do crime, o tráfico de drogas. Infelizmente, quando a gente está nesse mundão, a gente está cego. Como no meu caso, sempre achava que era melhor do que os outros, ou
ou que eu estava acima dos outros, com um revólver na mão, uma 7,65 em cima da laje. Então, assim, hoje que eu tenho essa visão, eu sei que eu estava servindo apenas de cobaia para quem estava acima de mim. E infelizmente, quando a gente está no mundo louco, quando a gente está nesse mundão que só nos atrai e nos leva a situações ruins e caóticas, a gente não pensa, a gente não vê, a gente não consegue enxergar que o que nos espera é uma sepultura, que o que nos espera são grades, infelizmente. Mas hoje, graças a Jesus, com a visão aberta, o pensamento voltado para Cristo, ele nos faz refletir sobre tudo aquilo que nós vivemos e ensinar jovens hoje da nossa geração que são levados por esse tipo de coisa que a gente viveu também. Infelizmente, são situações que, quando eu me recordo de tudo que eu passei, o mundo acaba endurecendo o nosso coração. O mundo acaba cegando o nosso entendimento, colocando uma venda em nossos olhos ao ponto de nós não querermos ouvir a voz de Deus. Lembro como se fosse hoje uma irmã, daquelas irmãs bem escurinhas que quando a gente vê vindo em nossa direção, seja na igreja, no mercado, na rua, não importa em qual lugar, aquele tipo de irmã, aquelas escurinhas que quando a gente olha para ela fala, Deus vai falar comigo. Certo dia cheguei em casa, essa irmã estava conversando com minha mãe e quando ela bateu o olho em mim, ela fixou bem e falou, vejo você atrás das grades. E aí eu comecei a murmurar, saí dali incrédulo dizendo, esse tipo de gente, de crente, não aguenta ver um jovem como eu, qualquer pessoa do meu estilo, e começa a presumir coisas, por ver a gente como anda, por ver o nosso procedimento, acha que esse é o único destino que nós vamos ter. Infelizmente, como eu disse, o diabo acaba cegando o nosso entendimento. Não demorou muito, na mesma semana, olha Daniel atrás das grades. Infelizmente, cometi muitos crimes dos quais eu não me orgulho hoje. São situações que, como eu disse, se a gente não tiver um equilíbrio emocional, se a gente não tiver uma estrutura, se a gente não tiver um treinamento psíquico bem estabilizado na presença de Deus, isso acaba gerando em nós um desconforto, ao ponto de transformar em uma ansiedade, ao ponto de transformar em uma síndrome do pânico, ao ponto de transformar até mesmo em depressão. Infelizmente, mas graças ao Senhor Jesus, ele nos tem feito viver em paz com isso. Eu costumo dizer que o nosso passado, ele é como aquele porão escuro no nosso subconsciente. E às vezes a gente tem que ir no vale do purgatório. É o que eu chamo esse canto escuro da nossa mente. Quando eu falo de purgatório, eu não falo sobre a crença dos católicos de que existe aquele processo de purificação após a morte. Não. Quando eu falo do purgatório, eu falo daquele momento em que a gente tem que visitar o nosso subconsciente, acender a lâmpada do Evangelho, que é Jesus Cristo, e arrancar da nossa mente, do nosso subconsciente, tudo aquilo que está guardado lá, todo o lixo, que são os traumas do passado, as crises, as angústias e todo tipo de coisas ruins que foram acarretadas no decorrer dos tempos. Então eu faço sempre isso, eu dou uma volta no vale do purgatório, que é esse subconsciente, porque a gente precisa tratar com nós mesmos para depois transmitir isso para as outras pessoas. A gente precisa resolver dentro de nós mesmos, como eu disse, falar sobre o passado é algo que precisa ser feito através de alguém que superou ele, através de alguém que está em paz com ele, através de alguém que entende que ele não mais pode condená-lo. E infelizmente nem todos fazem isso, que acaba reabrindo aquela ferida e tal. Pois bem, eu faço isso hoje, superei isso hoje, e é por isso que eu posso contar esse testemunho do que Deus fez na minha vida. Com 15 anos de idade foi quando essa irmã passou essa revelação para mim. Vejo você atrás das grades. Infelizmente não acreditei. Depois de um certo confronto com a polícia, atiraram em mim, mas graças a Deus não pegou nenhum dos tiros. Com 15 anos de idade, estando eu atrás das grades, a minha mãe foi me visitar. Na minha primeira visita, ela me falou sobre uma revelação que ela teve. Falou, olha, Deus numa visão me revelou que você estava baleado. E eu orei ao Senhor veementemente para que isso não acontecesse. Eu olhei para ela e falei, mãe, aconteceu o livramento.
porque antes de eu ser preso, os policiais atiraram em mim, não pegou em uma distância que calculada não tinha como errar, em menos de 5 metros de distância, então era impossível errar. Erraram. Acredito eu que o Senhor Deus enviou o seu anjo, colocou a mão para que nenhum mal acontecesse e hoje eu pudesse estar aqui. Passaram-se os anos, condenado a 3 anos de prisão, ainda de menor, na FEBEM, ou como muitos conhecem, ASES, condenado a 3 anos, saí, depois novamente aquele processo todo, aquela situação toda, não quis me render ao Evangelho, não me converti ao Evangelho e continuei levando uma vida até mesmo pior daquilo, porque eu sempre digo isso, tanto para as pessoas que me conheceram no passado, como para as pessoas que eu testemunho hoje sobre o meu passado. A cadeia ela ensina 2 coisas ao homem: ou você vira homem, ou você vira mais bandido. É as 2 únicas coisas que a cadeia ensina para a pessoa. Ou você vai virar mais bandido, ou você vai virar um homem de valor. Você vai aprender os valores éticos morais, você saberá valorizar a sua vida, a sua liberdade, e assim entregará a sua vida a Cristo. Infelizmente, nessa primeira ocasião, eu não soube fazer isso. Me deixei levar pelas atrações mundanas e, como eu disse, infelizmente, nesse mundo a gente chega num auge que temos mulheres, temos dinheiros, temos ostentações, entre aspas, nós temos tudo aquilo de que nós desejamos, nada nos falta. A gente imagina que a gente está no pódio. A gente imagina que nós alcançamos aquilo que nós almejamos na vida. Mas, é como disse Salomão, há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim deles é a morte. Depois desse processo todo que eu passei na de menor, eu sempre voltei o meu coração também para Deus. Infelizmente, ouvia, porém não atendia aquilo que eu ouvia. Sempre me rendia ao Evangelho, eu tinha um pacto, independente do estágio da vida em que eu estivesse, independente dos compromissos que eu tivesse no crime, toda sexta-feira eu tinha que estar na igreja. Eu tinha isso comigo, era uma pauta na minha vida lá atrás, mas infelizmente aquilo não foi o suficiente. Toda sexta-feira eu buscava ao Senhor, toda sexta-feira eu estava no templo adorando ao Senhor, buscando o Senhor. E eu lembro que todas as vezes na hora do apelo, eu curvava a minha cabeça e começava a orar a Deus. Senhor, aquebranta meu coração. Eu preciso viver na tua presença. É quando vem aquele reconhecimento de que não importa em que estágio da vida você esteja, você precisa de Deus. Não importa qual a situação em que eu vivia, eu precisava de Deus. E era exatamente esse o motivo pelo qual eu orava ao Senhor pedindo para que Ele quebrantasse o meu coração. Mas infelizmente as atrações do mundo elas foram mais fortes. E Deus sempre falava comigo: Daniel, tem um projeto na sua vida, tem um plano a realizar na sua vida. Deus sempre me alertou, Deus sempre me avisou comigo mesmo. Eu costumo dizer que eu orava até mais do que alguns crentes. Quando eu saía na rua, eu ia orando de uma esquina a outra, porque eu sabia que na próxima esquina alguma coisa poderia me esperar. Ou seja, eu sempre andava ligado. Claro que isso não foi o suficiente, não estou dizendo que a gente pode viver num crime e tendo fé em Deus, ser temente a Deus, porque isso não é o suficiente. Ah, eu estou na vida errada, mas eu tenho fé em Deus. É o que a gente mais escuta hoje na nossa sociedade. Não, eu bebo, mas eu tenho fé em Deus. Eu estou no crime, mas eu tenho fé em Deus. Eu estou nessa vida torpe e torta, mas eu tenho fé em Deus. Mas será que isso é o suficiente? Eu não hesito em falar para as pessoas, principalmente para minha família, que ter fé em Deus não é o suficiente. Não só por experiência própria que eu vivi, mas pela própria experiência que a palavra de Deus nos dá. E é o que eu falo para pessoas: se eu vou evangelizar alguém, principalmente da minha família, e a pessoa chega para mim e fala: não, eu tenho fé em Deus, eu sou crente, porque eu acredito em Deus. Eu falo: a sua fé em Deus não é o suficiente, e a sua fé não vale nada. E as pessoas pasmam quando eu digo isso. Mas como assim, Daniel, a minha fé não vale nada? Você está desmerecendo ela? Não. A Bíblia mesmo diz que a fé sem obras é morta. Então não adianta nada eu crer, eu acreditar, eu ter fé em Deus,
se eu não andar de acordo com o que a fé me ensina. Então eu tinha isso na minha vida, eu colocava isso no meu coração, isso não é o suficiente. Infelizmente, a desobediência e a rebeldia provenientes da juventude, da flor da pele, ela acaba nos levando a níveis elevados que acabam fazendo também com que Deus intervenha em nossas vidas. Com que Deus intervenha, entra com um processo de intervenção na nossa vida, quando o Senhor lá de cima, ele vê que chegou a nossa hora. E Deus, ele sempre foi misericordioso quanto a isso. Deus, ele sempre me livrou, me transformou e, por fim, ele fez com que isso acontecesse na minha vida. O tal vídeo, nesse tempo, né, eu estava totalmente perdido. Foi quando eu quebrei esse pacto de estar toda sexta-feira na igreja, de estar buscando ao Senhor. Sempre eu levantava de manhã, fazia minha oração, antes de dormir fazia minha oração, mesmo estando na vida errada, mesmo estando no tráfico de drogas. Não vou dizer que eu era patrão da comunidade em que eu cresci, mas eu fui um dos que movimentaram ela com drogas, aquele fluxo, comercialização de coisas ilegais, de entorpecentes e coisas do tipo. E independente dessa situação toda, eu sempre fui temente a Deus ao ponto de buscar o Senhor. Mas como eu disse, isso não foi suficiente e em um determinado momento eu quebrei esse pacto de buscar ao Senhor todas as manhãs, de buscar ao Senhor toda a sexta-feira, de buscar ao Senhor todas as noites antes de dormir. E quando isso aconteceu, como disse Asaf no Salmo 73, eu estava arrogante e embrutecido como aqueles que não ouvem mais a verdade. Então era a situação em que eu me encontrava. Já estava com o nome sujo na polícia, na justiça, já estava correndo risco de morte nesse tempo. Fizemos muitas guerras naquela vida errada, fizemos muitos conflitos, como dizem no ditado popular, muitas rixas, e a qualquer momento a gente sabia que um de nós ia perder a vida. Na vez que eu caí em mim mesmo e refleti a respeito da vida que eu estava levando, foi quando eu perdi um amigo por nome de João Felipe. E todas as vezes que caía um no mundo do crime é assim, cai um do nosso lado, cai um do outro lado e tá tudo bem. Um morre aqui, outro morre lá, um ponto aqui, um ponto lá e tá tudo bem. Mas a resposta, na verdade, a pergunta que sempre fica e paira no ar é: quem será o próximo? A gente sabia que alguém ia cair, seja daqui, seja de lá. Mas a pergunta era essa: quem será o próximo? E eu perguntava para mim mesmo: será que o próximo sou eu? O Senhor tem falado comigo, os sonhos não são bons, as revelações não são boas, porque eu só recebia revelação dentro de um caixão, só recebia revelação baleado no chão, agonizando entre a vida e a morte. Eram esses os tipos de revelações que eu sempre recebia. E eu sempre questionava: quem será o próximo? Será que será eu? Então, assim, o Senhor Deus, eu entendia, na verdade eu entendo hoje, que nesse período da minha vida era o Espírito Santo me incomodando a respeito da vida que eu estava levando. Porque eu já conhecia o Evangelho, já servia a Deus na minha adolescência, aprendi, fui disciplinado, doutrinado na igreja pela minha mãe, que nunca abandonou o Evangelho. Então, assim, era rebeldia minha, desobediência minha quanto às coisas de Deus. Até que um determinado dia estávamos vindo da praia e anoitecemos, na verdade, e quando amanheceu o dia ainda estávamos na praia e estávamos voltando. Quando amanheceu o dia, o sol raiou, estávamos voltando da praia. Quando estávamos voltando da praia, no caminho nós encontramos a polícia. A polícia estava indo e nós estávamos vindo. Quando no meio do caminho eles me viram e a pessoa que estava comigo, logo começou a perseguição policial, porque éramos conhecidos e a vida que nós levávamos era conhecida por todos eles. Então, assim, quando eles nos viram, começou a perseguição policial, eles atrás, a gente na frente, aquele tiroteio todo.
estavam a todo momento não querendo nos deter apenas, mas acabar e mobilizar de forma completa a nossa fuga. E eu lembro que o meu único pensamento era: eu não posso ser preso mais uma vez. Eu não estava no volante, eu estava no banco do carona, e eu falei pro rapaz que estava no volante: acelera, acelera, eu não posso ser preso mais uma vez. E tiro pra lá, tiro pra cá. Graças a Deus, nenhum tiro acertou nessa perseguição toda. Mas durante essa perseguição, que é o momento do vídeo, acabamos perdendo o controle. Fomos pular o quebra-mola em alta velocidade, o capô da frente abriu, tapou a visão por completo e foi direto na árvore de canteiro. O carro se partiu no meio. O que estava comigo morreu, só eu sobrevivi. E olhando aquela situação toda, é como que se eu observasse a morte do meu lado, mas o Senhor Deus com mão forte descendo para não deixar que a minha alma fosse lançada ao inferno. E se eu falar que em algum momento em que eu estava ali no chão, como as pessoas podem observar no vídeo, eu tinha consciência do que estava acontecendo, eu estou mentindo. Se eu falar que o único momento que eu lembro ali é que o corpo de bombeiro chegou, me colocou numa maca e falou: esse aqui não vai aguentar chegar no hospital não. Tem outro vídeo até, depois eu vou até lançar no meu Instagram, tem outro vídeo que o corpo de bombeiro lança um saco plástico em cima, dando já por morto. E quando as pessoas olham para mim, a minha resposta sempre, que me indagam, né, a respeito desse episódio, a minha resposta é: eu sou um improvável na sociedade. Eu sou alguém que ninguém acreditaria que sobreviveria. Nem mesmo a minha mãe acreditou nisso, porque durante esse episódio todo, com base nas revelações que ela teve de Deus, ela recebeu a notícia de que eu estava no chão agonizando entre a vida e a morte naquele confronto com a polícia. E o pensamento dela é: eu vou para Linhares agora. Minha mãe lá em Vitória da Conquista, temente a Deus, sempre servindo ao Senhor. O pensamento dela era: vou para Linhares para ver meu filho ser enterrado. Eu vou para Linhares e vou encontrar meu filho morto. Eu vou para Linhares só para fazer o velório do meu filho. Então, assim, eu estar vivo hoje é uma surpresa para muitas pessoas. Eu estar vivo hoje é uma surpresa para muitas pessoas. E naquele processo todo ali, fui encaminhado para o hospital sem nenhuma expectativa de vida. Fui encaminhado para o hospital mais próximo. Chegando no hospital, recebi todo o tratamento. Foi quando do meu lado, na sala de cirurgia, eu vi aquele que estava comigo desfalecer, perder a vida. E a médica não foi nem um pouco sagaz. Chegou para mim e falou, consciência já estava voltando, chegou para mim e falou: o seu amigo morreu. Aí que eu me desesperei mais ainda. Falei: agora pronto, é minha vez, eu não vou aguentar, eu não vou sair daqui. E outra, as pessoas que me enxergam hoje, vê esse rosto bem perfeito, bonito, não imaginam e pasmariam se vissem como eu estava. Eu só fui reconhecido no hospital por causa de algumas tatuagens que eu tenho no meu corpo, porque o meu rosto estava completamente deformado, estava irreconhecível. Se observarem bem, vão ver alguma cicatriz no meu rosto, nos meus 2 olhos, na boca, e em outras partes do corpo também. Eu fiquei por vários dias cego do meu olho esquerdo ficou desse tamanho. O meu rosto, a minha boca ficou muito inchada, o meu rosto ficou todo cortado, o meu crânio rachou, eu sofri um traumatismo craniano. Não era para eu sair de lá vivo, e outras partes do meu corpo que também foram fraturadas, e graças ao meu bom Jesus, eu consegui sair dessa com vida. O Senhor me resgatou dessa com vida. A expectativa de todos é que eu não sobreviveria, mas graças a Deus Ele entrou na minha vida e mostrou que o improvável para Deus não é nada. O impossível para Deus não é nada. E hoje eu sirvo como testemunho vivo do Senhor para testemunhar tudo isso que Ele fez na minha vida. Tudo isso que o Senhor fez, tudo isso que o Senhor realizou na minha vida é de fato um motivo para dar glória a Deus. E diante de tudo isso, fiquei alguns dias no hospital
consciência, ainda voltando, eu pude escutar alguns policiais tramando contra mim, reclamando sobre como ou o que iriam fazer comigo, porque a gente sabe que para alguns, não vou generalizar, não todos, mas para alguns, bandido uma vez sempre será. Para alguns, se a gente cometer um crime uma vez, a gente sempre será criminoso. E infelizmente é um erro muito grande. E eu me entristeço quando eu vejo isso no nosso meio também, no meio de pessoas cristãs, no meio de evangélicos, infelizmente. E se a gente for observar, segundo a palavra de Deus e segundo as experiências que nós tivemos dos homens de Deus, a gente vai observar que Moisés cometeu assassinato. Isso não tornou ele um assassino. Davi cometeu adultério. Isso não tornou ele adúltero. E outros muitos profetas cometeram grandes erros, mas o Senhor não os definiu pelos seus erros. Então, assim, sempre há uma chance. Sempre há uma chance. E nesse processo todo que eu passei, consegui vencer, pelo menos sair da sala de cirurgia vivo, mesmo assim, sem expectativa nenhuma. Costuraram meu rosto todo, costuraram algumas partes do meu corpo. Consegui sair da sala de cirurgia vivo. Depois de alguns dias ali no hospital, fui encaminhado para o presídio, PRL, Presídio Regional de Linhares, mais conhecido como Cadeião. E ali eu fiquei internado também na enfermaria de um presídio. Eu nunca me esqueço da recepção que eu tive naquele lugar. A enfermeira daquele lugar chegou para mim e falou: "Você quebrou alguma coisa?" Na verdade, perguntou se eu já estava conseguindo falar, conseguindo ouvir, escutar. E aí me perguntou: "Você quebrou alguma coisa?" Aí eu respondi para ela: "Olha, eu tô com o nariz quebrado e o meu crânio rachou." A resposta dela para mim foi: "Vai ficar assim mesmo." Virou as costas e foi embora. E depois de alguns dias, e a pior parte, quando eu dormia lá dentro, e a gente sabe que todo mundo quando acorda, a primeira reação que a gente tem é passar a mão no rosto, é passar a mão para acordar, para despertar, né? E a gente não tá com aquela consciência, a gente não está totalmente lúcido quando a gente acorda, a gente está um pouco sonolento ainda, né? O que não nos dá aquela consciência perfeita. Então, por um curto espaço de tempo, eu esqueci de tudo que eu passei, de tudo que eu enfrentei, de toda a situação que eu estava vivendo. E aí, quando eu acordava, eu passava a mão no rosto para despertar e os pontos começavam a soltar, eu começava a quebrar os pontos, o sangue começava a descer. Quando eu olhava para o meu travesseiro, eu via todo ensanguentado, saía sangue do nariz, saía sangue da boca, saía sangue do ouvido. Então, assim, foi um processo que eu estava sendo tratado por Deus, não pelo homem. Se eu falar que eu tomei um antibiótico, se eu falar que eu tomei um anti-inflamatório para eu melhorar de tudo aquilo que eu estava vivendo, eu estarei mentindo, porque eu não tomei nenhum tipo de remédio para melhorar a situação em que eu estava. Então, quando eu falo isso para algumas pessoas, elas pasmam e até difícil de acreditar. Algumas pessoas que estiveram comigo também não acreditavam naquilo. E graças a Deus, depois de todo esse processo, fiquei por quase 30 dias cego do olho esquerdo ainda. Graças a Deus, o Senhor recuperou a minha visão, o Senhor restaurou a minha saúde. Tenho uma certa deficiênciazinha hoje no olho esquerdo, mas nada que me impeça de ver e glorificar, contemplar as maravilhas do Senhor. Minha primeira visita foi da minha mãe. E quando ela chegou, foi algo inacreditável e renovador também. Foi algo inacreditável e renovador, porque ela veio de Vitória da Conquista esperando ver o filho dela dentro de um caixão. E quando ela chegou, me viu num presídio quebrado, todo costurado, irreconhecível. Foi motivo de choro? Sim. Mas foi motivo de renovo, porque ela decretou isso no coração dela. Tá vivo, então tem esperança. Amém, glória a Deus. Tá vivo, então tem esperança. E todo esse processo que eu passei, eu lembro que eu falei uma coisa para minha mãe. A conversão já estava começando a ser desenvolvida em mim através disso que eu falei para ela. Ela disse: "Meu filho,
tranquiliza, eles não vão te maltratar aí dentro, nós já estamos correndo atrás do advogado para tirar você daí, para entrar com algum recurso. A minha resposta para minha mãe foi: mãe, não se preocupa com isso. Eu não quero advogado. Eu não preciso de advogado. Se for para pagar todos os crimes que eu cometi, eu pagarei. Eu errei, por que eu não vou pagar? Então, assim, eu reconheci que eu estava num processo com Deus. Eu não sei se ela lembra disso hoje, mas eu lembro perfeitamente. Ela falou que uma de minhas primas teve um sonho, e nesse sonho eu estava em pé na terra e descia uma espada do céu sobre mim e me fazia em pedaços. Essa espada que descia do céu. Logo, eu tive a interpretação: eu estou na mão do oleiro. Eu estou passando por um processo de reconstrução. E eu acredito que seria hipócrita se dissesse que foi o Senhor quem me quebrou. Não, foi eu com as minhas ações, porque há uma interpretação errônea que fazem a respeito do capítulo 18 de Jeremias. E que alguns pregadores, quando discursam esse texto, fala: se Deus quiser, Ele te quebra, Ele te refaz e transforma você em um vaso novo. Claro, Deus tem poder para fazer isso. Mas não foi o que aconteceu no capítulo 18 de Jeremias. O capítulo 18 de Jeremias diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não diz que foi o oleiro que quebrou o vaso para refazer ele, não. A Bíblia diz que foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro, mesmo assim, não rejeitou o vaso e começou a reconstruí-lo. Então, pessoas que tiveram experiências parecidas com a minha, ou até mais impactantes do que essa, viveram isso. Não foi o Senhor que nos quebrou, fomos nós que nos quebramos na presença de Deus. Mas mesmo assim, Ele não nos rejeitou. Ele não nos rejeitou e nos trouxe mais uma vez para a sua presença. E infelizmente ou felizmente, todo o processo que eu tive naquele lugar, no presídio, nas condições em que eu estava, foram os melhores testemunhos e as melhores experiências que eu tive na minha vida. Hoje eu tenho 7 anos que ministro o Evangelho, como jovem pregador que percorre esse país por onde o Senhor me leva. Tem 7 anos que eu prego o Evangelho na nação brasileira. E graças a Deus, as melhores experiências que eu tive foi dentro de um presídio. Muitos podem dizer que lá é o pior lugar de se viver. Muitos podem até menosprezar aqueles que aceitam Cristo na cadeia. Claro, é uma pequena porcentagem que permanece de pé e firme depois do alvará. Mas eu estou incluído nessa pequena porcentagem. Não são todos que permanecem firmes e fiéis à palavra de Deus quando saem de lá. Mas eu sim, porque eu fiz um compromisso com Deus e não com o homem. E diante de todo esse processo lá dentro do presídio, algo que desestabilizaria qualquer um, chegou a audiência, é o que a gente mais via lá dentro. A pessoa estava servindo a Deus, estava buscando, estava fazendo a obra, aquela coisa toda, mas quando chegava a audiência e a pessoa era condenada, já não sou crente mais, já não sirvo mais a Deus. Eu me preparei para isso e eu decretei isso no meu coração. Eu não estou a Deus eu não estou buscando ao Senhor só com a intenção de ser liberto desse lugar. Não, eu não estou buscando a Deus para ganhar do Senhor a misericórdia e a graça que irá me tirar desse lugar. Não, eu estou buscando a Cristo pela essência dele, pelo que ele fez na minha vida e também pelo que ele é na minha vida. E tive a minha audiência e foi uma surpresa, na verdade. Estava sendo acusado de 5 processos, fora outro pendente, de muitas coisas e muitos crimes que eu já cometi na minha vida no decorrer dos tempos. Estava sendo acusado de 5 processos, fui absolvido em 3, fui condenado em 2 ou vice-versa. E diante daquela condenação eu recebi uma sentença de 9 anos de reclusão. Aquilo não me preocupou, aquilo não me desestabilizou em nenhum momento. A minha única afirmação
para com Deus foi Senhor. Seja 9, seja 10, seja 12, seja 20. Só me tira daquele lugar quando eu estiver pronto para servir o Senhor lá fora. Eu enxerguei aquele lugar como um centro de reabilitação espiritual. Um lugar em que eu me aproximaria de Deus. O sonho de todo detento é a liberdade. O sonho de todo detento é ganhar o seu alvará. É ser liberto daquelas grades que vem trancafiando muitas pessoas. O meu não. O meu sonho era ser transformado para a glória do Senhor Jesus Cristo. E essa era a minha oração todos os dias. Senhor, só me tira desse lugar quando eu estiver pronto para servir o Senhor lá fora. E como eu disse anteriormente e repito, ali foi o lugar em que eu tive as melhores experiências da minha vida. Hoje, quando as pessoas falam de perseguição no Evangelho, poucas delas viveram aquilo que pregam. O que é perseguição no Evangelho? Será que de fato sabem o que é ser perseguido pelo Evangelho? Porque o varão sabe, com certeza, que todo obreiro que nós temos, na verdade, os melhores obreiros que nós temos hoje na igreja, eram os piores pecadores. Os melhores obreiros eram os piores pecadores. É aquele que Deus arrancou da lama, é aquele que Deus arrancou lá do lamaçal e transformou. Com esse obreiro não tem tempo ruim, não tem. Então assim, ali eu tive experiências que o Senhor Deus nos fez passar e de perseguições. Graças ao Senhor Jesus, Ele levantou a gente como ministro naquele lugar, e a primeira prova que eu tive foi acontecer um remanejamento na galeria em que eu estava, e todos os pregadores e o pastor da galeria foi remanejado para outra galeria. Eu só tinha 4 meses de cristão, mas já tinha lido a Bíblia toda. Lá o que não faltava era tempo. O que não faltava era tempo. Eu já tinha lido a Bíblia todinha com 4 meses, e todos foram remanejados. E aí eu reuni alguns irmãos que estavam comigo, coçamos a cabeça falando: e agora o que a gente vai fazer? A obra de Deus não pode parar. Mas foi todo mundo para a mesma galeria ou espalhado? Espalhou, né? Espalhado. Só ficou os novos convertidos na galeria em que eu estava. E aí eu reuni todo mundo e falei: e aí, o que a gente vai fazer? A obra de Deus não pode parar. Então eu enxerguei aquilo como um desafio, como Deus me provando. Agora eu quero ver se ele vai aceitar ou não o chamado na vida dele. E aí os irmãos confirmaram: não, a gente não pode parar, a gente tem que continuar, a gente tem que ir adiante, a obra não pode parar. Mas tá, a pergunta que eu fiz: quem vai pregar? Ninguém queria pregar, era um desafio enorme pregar para aquela multidão de homens no banho de sol, aquela multidão de criminosos que estavam ali, porque eu pastoreei dentro do presídio, eu sei como é. Depois de alguns anos eu sei como é tratar com ex-traficante, ex-assassino, ex-ladrão e qualquer outro tipo de crime que conhece. É difícil. Hoje há uma certa dificuldade aqui fora sim, mas e lá dentro? Onde só tem pessoas sanguinárias, onde só tem pessoas que quando você está pregando aqui, está no seu ouvido dizendo: cala a boca, bode, porque você só é crente aqui dentro, sair lá fora você vai fazer a mesma coisa. Eu ouvi isso quantas e quantas vezes, a gente pregando o evangelho. Isso é perseguição. A gente pregando o evangelho, a gente ali ministrando estudos, ministrando a palavra do Senhor, ensinando pessoas que queriam ouvir o evangelho, e a gente ouvir companheiros de cela mandando a gente ficar quieto, mandando a gente calar a boca, dizendo que nós não somos crente que nada. E além dos companheiros de cela, a gente ouviu os próprios inspetores mandando a gente calar a boca, porque senão ia acabar com a obra no presídio. Quantas e quantas vezes eu presenciei situações de: nós estamos pregando na galeria, e aí os inspetores mandam a gente calar a boca ou falar baixo. A gente tenta, a gente faz, mas mesmo assim os incomoda. Eles invadirem a galeria, recolherem todos os livros e todas as bíblias da cela, colocar todo mundo no procedimento, sentado no chão com a mão na cabeça, e eu com a minha Bíblia escondida.
debaixo de mim. Eu sentava em cima da Bíblia para eles não verem, sabendo que se eles vissem eu escondendo uma Bíblia, a pancadaria era certa. O maltrato era certo. E quando eu falo de maus tratos, porque existem hoje nos presídios, pouca gente sabe, só sabe quem viveu lá. Eu falo que nessa situação em que eu estava, quando eu cheguei, pouco tempo, tinha tirado os pontos do meu rosto, tava com ponto nos 2 olhos, ponto na orelha, minha orelha partiu no meio, tem até uma cicatriz, se observar bem vai ver, minha orelha partiu no meio, as cicatrizes ainda estavam recentes. Eu apanhei tanto de 3 homens do tamanho de um armário, eu todo magrinho, não comia, e o meu questionamento foi: Senhor, o que eu fiz? E o Espírito Santo desenvolvendo em mim aquela alegria que Tiago e João tiveram quando foram açoitados por amor ao nome do Senhor Jesus. E eu entendi isso, que era o processo que nós estávamos passando como servo de Deus. Então isso é perseguição. Isso não parou a gente, isso pelo contrário só fortaleceu mais a gente. Então tinha muito daquilo, e quando eu escondia uma Bíblia, quando eles vinham recolher todas, eu sabia, eu vou correr o risco de apanhar, eu vou correr o risco de sair daqui como um companheiro com 3 costelas fraturadas, mas eu vou preservar isso aqui, eu não vou dar de mão beijada assim não. Então assim, a gente via a necessidade de se aproximar de Cristo naquele lugar, a gente via essa necessidade, e graças a Deus foram experiências muito maravilhosas. Existem pessoas que falam que o tempo delas, a estadia delas no presídio no decorrer de algum tempo foi um tempo perdido. Eu afirmo que foi um tempo ganho. Todo o processo que eu passei dentro do presídio foi um tempo ganho. Eu ganhei ali. Foi as melhores experiências que eu tive. Foi um lugar em que eu recebia anjos de madrugada. Eu recebia anjos vindo falar comigo, me despertar para orar de madrugada. Então assim, graças ao Senhor Jesus, isso também, quantas e quantas vezes recebíamos ameaças por todos os crimes praticados na rua, por todas as desavenças que tínhamos. Isso não parava a gente, isso não desanimava a gente. Ou seja, o Senhor forjou em mim e em muitos que estavam comigo ali esse caráter e essa estabilidade. E todas as vezes que eu recordo disso, eu faço uma retrospectiva do meu passado e de tudo que o Senhor fez, eu glorifico ao Senhor. Eu glorifico ao Senhor. Não muito tempo, eu revi um rapaz que eu conhecia ali perto da Imetame. Eu revi esse rapaz e tinha alguns anos que a gente não se via. Quando ele me olhou, ele ficou pasmo, ele se assustou, chegou mais perto e falou: Daniel, é você? Falei: de carne e osso na sua frente. E aí ele deu um grito e falou: rapaz, está todo mundo pensando que você está morto. Tá todo mundo pensando que você morreu depois daquele confronto que você teve lá, depois daquela situação toda. E a minha resposta foi: louvado seja Deus, eu estou vivo. Então hoje eu sirvo como testemunho vivo do que Deus fez na nossa vida, e uso isso para ganhar almas para o reino de Deus. Mas infelizmente nem todos os jovens acatam esses ensinamentos, esses testemunhos como algo verídico. Hoje nós temos na nossa sociedade muitos jovens que se perdem para o mundo do crime, muitos jovens que facilmente são atraídos ao mundo do crime. E quando a gente chega a esses jovens e fala para eles: olha, eu caminhei por onde você está caminhando agora, eu passei por onde você está passando agora, eu conheço essa estrada, lá na frente tem um buraco, uma cova enorme te esperando, desvia o caminho, sai daí. Infelizmente nem todos dão crédito, infelizmente nem todos escutam. Como diz o ditado: quer viver para ver, e só vai acreditar depois que vê. Isso e se não sobreviver depois que vê? Infelizmente alguns jovens e adolescentes que têm se lançado hoje na criminalidade não têm ideia do prejuízo que estão trazendo para sua alma. Não tem ideia.
E com todo esse processo eu aprendi uma coisa. Fazendo essa retrospectiva lá atrás, eu penso uma coisa: o que me motivou a entrar? Poderia falar que alguém me chamou, poderia falar que alguém me trouxe para aquela situação que eu vivia, mas não. Por mais que às vezes a gente tenha alguns exemplos dentro da nossa própria família, porque de serva de Deus na minha casa era só minha mãe. A minha família paterna toda sempre vieram vivendo nessa situação. A criminalidade, o tráfico de drogas e aquele caos todo na minha família paterna. É difícil falar um que não enfrentou cadeia. É difícil eu falar um entre os homens que não passaram pelo presídio. Então, assim, desde pequeno a gente via isso, a gente enxergava isso, mas não foi isso que me motivou. Claro que quando a gente enxerga para uma situação dessa e em um momento de revolta e necessidade na vida, a gente tenta optar pela oportunidade mais fácil. Mas não é também uma justificativa. Não existe uma justificativa para quem está no crime. Alguns podem dizer que foi através da necessidade, pela falta de oportunidade, pelo desprezo, mas isso não é justificativa para ninguém entrar no crime. Entra porque quer. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu perdi emprego por causa do meu passado. Eu perdi emprego por causa de discriminação. Eu perdi emprego por causa de algumas tatuagens que tenho no corpo. Isso não me fez voltar a ser o que era. Pelo contrário, me fez glorificar o nome do Senhor. Para o varão ter uma ideia, demorou mais de 1 ano para eu conseguir um emprego nessa cidade. Mas isso não me fez parar. Isso não me fez desistir. E como eu disse, com todo esse processo eu entendi uma coisa. Fazendo toda essa retrospectiva lá no começo, o que me motivou a viver tudo aquilo que eu vivi? As más influências. Ninguém entra simplesmente porque diz: eu vou entrar, a partir de hoje eu vou ser criminoso. Não. A gente tem influências. Como diz a Bíblia, um abismo puxa outro abismo. Alguém oferece um cigarro, de um cigarro vai para um copo de bebida, de um copo de bebida vai para uma cocaína, de uma cocaína vai para uma maconha, e assim sucessivamente vai afundando uma pessoa cada vez mais a um abismo. E quando eu faço essa retrospectiva de tudo que eu vivi, das influências que eu tive lá atrás, que me motivaram a ter todo esse caos no meu passado, eu chego à conclusão de que todos nós precisamos fazer um processo seletivo na nossa vida. Seja no mundo, seja na igreja. Todos nós precisamos fazer esse processo de seleção. Selecionar as pessoas que precisam estar conosco. Eu ouvi isso uma vez e nunca mais esqueci. O próprio Jesus, ele fez um processo seletivo. Ele chama 12 discípulos. Dos 12 ele se relacionava com 3, Pedro, Tiago e João. E entre os 3 ele se relacionava mais com um, que era Pedro, escolhido como pastor presidente de Jerusalém. Então, assim, Jesus soube fazer esse processo seletivo, mesmo sendo Deus. A Bíblia apresenta um amigo de Jesus, Lázaro. Eis a pergunta: por que Lázaro não foi discípulo de Jesus e só amigo? Porque Jesus sabia selecionar bem as pessoas e saber separar bem as pessoas. Então, assim, é um processo que a gente precisa fazer sempre na nossa vida. Porque se nós nos deixarmos levar pelas influências de pessoas que não têm a visão voltada para Cristo, mas cuja mente já está cauterizada por causa do pecado, a gente vai se afundar em um abismo após outro, seja na igreja ou fora dela. A gente vai se entregar a tais situações de vida que certamente nos levará a um abismo mais fundo que o outro. Então, assim, eu observei isso e detalhei bem na minha mente que eu não tinha amigos. A única visita que eu tive no presídio foi da minha mãe. E quando a minha mãe vinha me visitar, ela falava: ó, fulano mandou um alô pra você, fulano mandou um abraço pra você, fulano mandou um salve. A minha resposta era a mesma: fala pra eles que eu não vivo de alô, nem de salve, nem de abraço. Cadê que um deles, que quando eu estava na condição, no auge, dizendo assim, chegou pra minha mãe e falou: aqui, dona Tatiana, R$1 pra senhora visitar Daniel. Aqui, dona Tatiana, eu tô pagando sua passagem pra senhora visitar Daniel. Nenhum.
Então, assim, nessa vida a gente não tem amigo. Nessa vida torpe a gente não tem amigos. E algo que aumentou mais a minha fé. Não importa em que estágio da vida a gente está, qual o auge da santificação em que nós estejamos nessa terra, não importa, chegará um momento em que todos nós questionaremos a Deus. Por mais curto que seja o espaço ou o momento, nós vamos questionar a Deus. E tempos atrás eu questionei ao Senhor, quando é que isso vai acabar? Porque eu ainda respondo por crimes do meu passado. Não vou detalhá-los aqui por uma questão de ética, mas eu ainda respondo por crimes do meu passado. E aí eu perguntei ao Senhor, até quando? Dizem que o passado não mais condena, então por que todos os meses, do dia 1 ao dia 10, eu tenho que ter um lembrete na minha porta dizendo que eu tenho que comparecer ao fórum? Então, assim, isso foi me angustiando a tal ponto que eu perguntei ao Senhor, por quê? Por que eu ainda tenho que passar por isso se eu estou na tua presença fazendo a tua obra? É aquele momento de questionamento que todo crente tem com Deus. E o Senhor Deus, ele, em um determinado momento, ele vai nos dar uma resposta. Pode não ser na hora, mas ele vai nos responder, seja de forma branda ou seja de forma bruta. A resposta veio. Certo dia, eu quis transmitir esse questionamento que eu fazia internamente com Deus, com a minha mãe. Eu fui conversar com a minha mãe, eu falei, mãe, eu ainda tenho 2 anos e poucos para pagar dessa condenação de 9 anos de reclusão, contando com regime fechado, regime semiaberto, regime aberto. Eu paguei 7 anos e pouco. E aí eu fui questionar, falei, mãe, eu ainda tenho 1 ano e pouco de cadeia para pagar. Por que isso me atormenta? A qualquer momento, se eles falarem, vou agarrar você, agarram. Se a qualquer momento a papelada mexer lá e falar, eu vou levar você, leva. E isso foi me angustiando. E eu falei, por que, mãe? 9 anos? E aí a resposta dela, eu vi Deus. Eu vi Deus na resposta dela. Ela falou comigo, fique quieto, para de reclamar e glorifica a Deus. E aí eu comecei a reclamar do advogado. E ela falou, fique quieto e glorifique a Deus. Porque a sua condenação não foi de 9 anos. 9 anos foi o que você ouviu lá. Você foi condenado a 18 anos de reclusão. O seu advogado recorreu à sentença e caiu para 9. Varão, na hora eu fui pro joelho e falei, Senhor, me perdoe, obrigado. Então, assim, o Senhor Deus, ele trabalha mesmo quando a gente não vê. Mesmo quando a gente não percebe, o Senhor, ele entra com providências e faz o extraordinário na nossa vida. E é por isso que hoje eu posso afirmar, se o que eu pensei que me desestabilizaria na presença de Cristo não me desviou do foco, nada irá. Nada irá. Claro que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Há um processo de reparação em todos nós que servimos ao Senhor. Nós somos um templo, uma casa que tem que estar sempre em reforma, tem que estar sempre passando pelo processo de construção, para que quando o vento vier, a tempestade, as ondas fortes do mar bravio arremeter contra nós, nós não sejamos levados por qualquer tipo de vento que se aproxima de nós. Seja uma doutrina, seja um ensinamento, seja uma influência ou uma companhia, a gente precisa estar bem estabilizado na presença de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Todas as experiências que eu tive, tudo que Ele fez na minha vida é de fato um motivo de glorificar o nome do Senhor. Graças a Deus, saí com nenhuma sequela de tudo isso que o varão viu. Hoje as pessoas ficam surpresas. Hoje as pessoas perguntam, pedem para eu falar mais sobre a situação. Falo em paz. Isso não gera em mim nenhum tipo de constrangimento, como no passado. Confesso que foi muito difícil eu contar esse testemunho. Foi muito difícil, logo que o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou. Foi muito difícil eu relatar toda essa experiência que eu tive, todo esse processo, porque como eu falei,
a princípio, falar de tudo aquilo que se viveu, de um passado repleto de crimes e episódios turbulentos, é muito difícil. E falar isso sem reabrir feridas passadas foi um tanto que complicado, mas o Senhor, Ele nos capacitou para, além de sermos ministro do Evangelho e exclusivamente da Palavra de Deus, a gente testemunhar aquilo que Ele fez na nossa vida, porque também nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar, pois não falar das maravilhas de Deus é até uma covardia. Todos nós temos um passado, seja aquele que nasceu no Evangelho ou aquele que nasceu fora dele. Todos nós temos uma história e a gente precisa testemunhar. Eu sempre falo sobre o meu passado. Eu não vivo mais lá. E interessante, varão, glória a Deus que Deus fez na sua vida. Quando você falou das más influências, a gente sempre foi jovem. O jovem, às vezes, ele não quer ouvir muito os pais. Aí eu tenho uma frase que eu carrego comigo, o seguinte: você vai deixar de ouvir o seu pai, a sua mãe, que cuidou de você até a idade que você está hoje, 17, 18, 20, não importa, para ouvir um amigo que está chegando agora na sua vida, que nunca comprou uma fralda para você, nunca te deu um prato de comida. Meu irmão, ouve teu pai, ouve tua mãe. Eu falo isso aqui de coração. Hoje não tem a minha mãe, mas ouve seus pais. Ele só quer o seu bem, só o seu bem. Então, varão, às vezes eu não consigo entender isso. E não consigo entender também quando chega uma pessoa igual você, trilhou por aquele caminho, sabe o que tem lá na frente, tá dando um conselho e a pessoa não quer aceitar. É difícil. Eu sei que o inimigo, ele trabalha de formas que acorrentam as pessoas. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino hoje a sua mãe, a alegria que ela tem de você. Orgulho. O orgulho, porque hoje tem um ministro do Evangelho dentro de casa. Entendeu? Coisa linda. E depois disso tudo, varão, hoje você pregando, qual a expectativa futura? Senhor ministro, eu entrei no grupo celular do Telegram, bacana. E qual a expectativa futura? A gente tem algumas metas, né? A gente nunca vai deixar de sonhar. Mesmo quando as cãs vierem, sempre haverá sonhos. E, na verdade, é até difícil. Um só é o meu pedido a Deus hoje. Um só é o meu pedido a Deus. Senhor, e eu falo isso de coração, Senhor, como disse nos provérbios de Salomão, as palavras de um sábio: não me dê nem a riqueza nem a pobreza, para que não estando eu rico, venha eu negar o teu nome, e não estando eu pobre, venha furtar de alguém. Dê-me apenas o pão de cada dia. Por que essa é a minha única oração com Deus? Porque os sonhos que eu tive, o Senhor os realizou quase todos. Existe um louvor que mexia muito comigo, se chama Página em Branco, da Elaine Martins. Ouça se tiver oportunidade. Página em Branco. E tem uma parte que diz: o sonho da minha vida é poder um dia construir uma família, andar de cabeça erguida e ser reconhecido como um cidadão. Hoje eu tenho isso. Graças ao Senhor, o Senhor me outorgou um excelente casamento. Tenho a minha esposa, dona de uma beleza inestimável que o Senhor me concedeu. Tenho meus filhos, Raisla e Raniel, que são preciosidades para mim. Tenho uma estabilidade ministerial. Sirvo ao Senhor no Ministério Ebenezer, na ordem dos diáconos também. Sou diácono na casa do Senhor. Então, assim, tudo que eu almejava, o Senhor me concedeu. O Senhor me deu profissão. O Senhor me deu casamento. O Senhor me deu ministério. Ou seja, tudo aquilo pelo qual eu orei um tempo atrás, o Senhor me concedeu hoje. Dons espirituais que me fazem glorificar o nome dele. Nós ensinamos hoje
a igreja com uma teologia diretamente do céu e divinamente inspirada pelo Espírito, em cultos de doutrina, escola bíblicas dominical, sessões que temos tanto com adultos como adolescentes, já regi muitos jovens também, ou seja, oportunidade que eu precisava e pedi a Deus antes, é o que eu tenho hoje. E então a minha única expectativa hoje, a minha única meta é que o Senhor me dê uma qualidade de vida que não me faça desviar dele e que não me faça, mesmo estando nele, perder o foco. Como disse Agur, um dos sábios que escreve Provérbios junto com Salomão: Senhor, não quero nem a riqueza nem a pobreza, apenas o pão de cada dia. E claro, a maior expectativa de toda é se aproximar de Deus cada vez mais e não perder esse equilíbrio, essa essência que nos faz reconhecer que a soberania é dele. É a expectativa que eu tenho e é o prepulsor que me leva a esse foco, que me leva a essa jornada de se aproximar de Deus, de se aproximar mais do Senhor. E é o conselho que eu dou para todos os jovens da nossa comunidade, da nossa sociedade. E eu preciso falar isso olhando nas lentes dessa câmera para toda a juventude que nos escuta. Você não tem amigo no mundo. Aquele que te oferece um cigarro, aquele que te oferece um copo de bebida, aquele que te chama para balada, ele não é seu amigo. Ele pode ter crescido junto com você, ele pode ter a infância com você, mas ele não é seu amigo. Amigo de verdade é aquele que te aproxima de Deus, é aquele que te chama para conhecer o Senhor, porque tudo nesse mundo é perdição. Tudo nesse mundo é ilusão, absolutamente tudo. Chegamos no momento agora do nosso patrocinador. Nós temos um patrocinador que sempre falo, que nos abraçou. Quando a gente chegou lá, a porta estava aberta. Eu creio que foi o Senhor que abriu essa porta para a gente. É a Arte Print, localizada no Oriundi. Está chegando o final do ano, tem festividade nas igrejas, festividade na empresa que você trabalha. Lá faz caneca, camisetas, canecas personalizadas, garrafinhas personalizadas, adesivos, convites, toalhinhas. Então, tá precisando dar um presente para alguém, um mimo, Arte Print, lá no Oriundi. Grato a todos, grato a Arte Print. Varão, depois disso tudo que você viveu, a liderança, como você vê o obreiro e a liderança, o respeito à liderança? Eu gosto de fazer essa pergunta porque muitas vezes quando eu convidei o Igor e você falou assim: opa, eu tenho que conversar primeiro aqui. E eu acho isso muito lindo. E como você vê isso aí? Eu vejo o respeito que vocês têm pela liderança. É uma questão de submissão. A gente não pode ignorar de que o Senhor estabeleceu tanto um governo terreno como uma hierarquia na igreja. Assim como os exemplos bíblicos que nós temos. Pedro, pastor presidente, responsável pelos judeus. Paulo, responsável pelos gentios. Então, assim, existia uma certa submissão sobre a qual a gente não pode negligenciar. Eu sou um soldado de Cristo e, como soldado, eu tenho um general abaixo de Cristo, escolhido por ele para reger esse quartel, esse exército. Então eu não posso sair de um compromisso no quartel sem antes bater continência. Então eu preciso de uma liberação, eu preciso de uma carta, entendeu? O próprio Neemias, quando ele sai para a obra da reconstrução das muralhas de Jerusalém, pode observar na Bíblia, ele vai pedir carta. Por quê? Para que se alguém chega, por que você está construindo? Quem permitiu? Está aqui a minha carta de recomendação. Então, assim,
É uma questão de submissão. É uma questão de submissão, a gente preza por isso, a gente ensina isso, porque assim como nós, dentro da nossa casa, somos o cabeça da nossa família, abaixo de Cristo tem alguém que é autoridade, escolhida por Ele para reger o povo. Então, eu tenho um compromisso com a igreja, e para descumprir esse compromisso, eu preciso justificar o porquê, entendeu? Então, eu fui convidado para pregar em tal igreja, eu fui convidado para ensinar em tal lugar, eu fui convidado para dar uma palestra, para fazer um discurso em tal lugar. O meu pastor, aquele que é responsável por mim, ele tem que saber onde é que eu estou indo, qual é o alimento que eu vou levar para o povo, ou qual é o alimento que eu vou comer no meio do povo. Ele precisa, até porque essa responsabilidade foi concedida por Deus. Naquele grande dia, eu vou dar conta da minha vida, eu vou dar conta da minha família, eu vou dar conta daqueles que estão sob minha responsabilidade. O pastor, ele vai dar conta da vida dele, da família dele e de todo o campo que ele lidera. Então, a minha vida está sob a responsabilidade dele. É ele que vai prestar conta da minha vida naquele grande dia. Então, assim, a gente precisa reconhecer isso e ter essa certa submissão. Não é como alguns pensam, de maneira rebelde e de maneira negligente, do tipo: o pastor não manda no meu ministério, o pastor não manda em mim, o pastor não é responsável. Não, isso é uma ideia deturpada e rebelde quanto a isso que a gente preza. Temos isso como uma doutrina. Então, assim, eu negligenciar isso é como que descumprir alguns dos princípios da palavra de Deus. E uma ou duas experiências com Deus impactante. Conta pra mim. Eu sei que você tem muito, já contou muito aí. Glória a Deus por isso. Mas fala assim, orei, Deus respondeu. Duas. Como minha mãe morava longe no presídio e nem sempre eu tinha visita, era algo que mexia comigo às vezes, por mais que a gente já tinha alcançado aquela estabilidade emocional, aquela estrutura emocional, não tem jeito, a gente não é de ferro, a gente é humano. Então, assim, dia de quinta e dia de sábado era visita no presídio. Se eu não me falha a memória, era sábado ou domingo, dependia da galeria ou do bloco em que estivéssemos, do pavilhão. E sempre que era dia de visita, o coração ficava naquela expectativa: será que eu vou ter hoje? Não tinha. E eu via todo mundo sair para visita, às vezes chegar ao ponto de eu ficar sozinho na cela enquanto estava todo mundo tendo visita. Às vezes era sossegado, era um motivo, era uma oportunidade para buscar a Deus em particular, mas às vezes aquilo doía. Lembro como se fosse hoje que por 2 vezes eu orei com o coração tão apertado a Deus antes de dormir. Dentro do presídio eu orei, mas tão apertado o coração, que eu falei com Deus: Senhor, eu não aguento mais ficar um dia sem ver minha mãe. Eu falei com Deus: eu não aguento mais ficar um dia sem ver minha mãe. Dê a oportunidade ao teu servo de revê-la. Dê condições a ela, porque eu sabia que não era fácil sair daquela distância toda para vir só para ver o filho. Então eu pedi a Deus: dê condição à minha mãe, para que eu possa vê-la. Isso eu orava por 2 vezes antes de dormir. No outro dia, minha mãe na visita. E quando ela chegava na visita, nessas 2 vezes, eu falei com ela: mãe, Deus ouviu minha oração. Eu orei ontem dizendo que eu não conseguia ficar um dia sem ver a senhora. E aí ela falava comigo: meu filho, a guerra foi tamanha lá fora, não queria deixar eu entrar, porque hoje não é dia de visita, não está programado para ter visita. Eu pedi para entrar, não me deixaram. Eu pedi para falar com o diretor, não me deixaram. Eu pedi para falar com a assistência social, não me deixaram. Eu lá botei até que o diretor veio aqui e deixou eu entrar. Outra, era para ser visita no palatório, que é uma sala em que tem um lado de cá e tem um lado de lá. O que separa é o acrílico. Falava pelo telefone. A surpresa é que foi visita assistida ao tempo que quisesse.
Então, assim, eu tenho como uma experiência impactante, de que o Senhor, ele de fato realizou isso, esse pedido, para a glória e louvor do nome dele. E a outra foi que eu recebi anjos de madrugada naquele lugar. Eu cheguei em um momento em que eu entrei em um êxtase. Eu estava entre o sono e acordado, entre o espírito e entre a carne. Na minha mente era como se estivesse todo mundo da cela acordado, conversando, aquele monte de vozes de pessoas conversando, mas na verdade estava de madrugada e todo mundo dormindo. Quando chegou um homem no portão da cela e me chamou pelo meu nome, Daniel Silva. Eu falei, sim, senhor. Aí essa pessoa, esse homem, falou, vem aqui. E aí eu, sonolento, entre o sono, falei, se eu não vou, e não. Aí pela segunda vez falou, Daniel Silva, vem aqui. E aí novamente eu retruquei, falei, senhor, eu tô com sono, eu não quero não, eu estou cansado, mesmo sem fazer nada naquele lugar. E aí pela terceira vez ele me chamou e falou, você vai perder. Na hora eu entendi que era um anjo do Senhor, me despertando para descer para o joelho. Automaticamente eu levantei, dobrei meus joelhos e comecei a conversar com Deus. Foi quando o Senhor me revelou coisas. Varão, eu tive uma experiência com Deus tão profunda que hoje, graças ao nosso bom Jesus, a gente possui um certo conhecimento da palavra de Deus, que não veio de ensinamentos dos homens, o que eu também não negligencio. A experiência que eu tive com Deus lá dentro foi de ouvir o Espírito Santo me ensinar como nós estamos conversando agora. Eu sempre pedi a Deus duas coisas. Senhor, me dá o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento. Esses dois dons eu sempre ia a Deus. Falei, Senhor, me dá esses dois dons. Por que eu pedi a Deus esses dois dons? Porque logo que eu comecei a ler a Bíblia lá dentro, eu encontrei uma parte da Bíblia que diz que por falta de conhecimento o povo perece. E que nos últimos dias aquele que fosse enganado seria lançado no inferno também. Então eu comecei a orar a Deus veementemente, dizendo, Senhor, eu não quero ser enganado. Eu não quero ser enganado por falsas doutrinas, eu não quero ser enganado por falsos ensinamentos. Então assim, o Senhor, ele me revelou coisas ocultas da palavra de Deus que, sinceramente, hoje quando a gente conversa sobre algumas coisas que o Senhor Deus, ele nos revelou, são assuntos que as pessoas falam, peraí, isso está na Bíblia? Como por exemplo, o que Jesus fez nos 3 dias que ele estava morto. O que Jesus fez? Será que só estava o corpo dele lá, ele ficou esse tempinho no céu esperando o horário de voltar? Então assim, o Espírito Santo me revelou isso lá dentro. Glória a Deus. E hoje a gente tem base bíblica para provar todo o argumento e toda a interpretação que temos. Lá nós não tínhamos dicionário, lá nós não tínhamos internet, lá nós não tínhamos os recursos que temos aqui fora para buscar um conhecimento mais elevado. Não, lá a gente só tinha Bíblia. Então assim, hoje eu converso com teólogos, hoje eu converso com pessoas que são especializadas no conhecimento da palavra de Deus, e muitos me perguntam, Daniel, qual foi o instituto teológico que você participou? Qual foi a escola que você participou? A minha resposta é a mesma. Igreja, Espírito Santo e Bíblia. Só. E foi essas as melhores experiências e mais marcantes que eu tive naquele lugar. Mas, glória a Deus. Impactante, varão. Chegamos ao fim do nosso programa. Pode ficar à vontade de fazer os agradecimentos. Meu irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, tá? Glória a Deus. Glorifica a Deus pela sua vida, toda a equipe aqui especializada para preparar isso aqui, essa entrevista, e antes de tudo tributar graças a Deus, né, varão? O Senhor Deus, ele ter nos outorgado essa oportunidade de estar testemunhando as maravilhas dele na nossa vida. E a todos vocês que ouviram até aqui, que ficaram até aqui,
é porque você precisa de uma palavra e de uma edificação de Deus. Busque ao Senhor, seja edificado pelo Senhor. Olhe bem por onde caminhas. Olhe bem por onde caminhas, tá? Não é só quem está fora da igreja que anda de maneira errada, ou que dá passos errados num caminho errado. Não. Muitas vezes até quem está dentro da igreja, com ideologias ou pensamentos deturpados a respeito daquilo que precisa ser de fato ensinado. Reveja como está a sua vida com Deus, suas atitudes, o que dizem sobre você. A palavra de Deus diz, aqui eu encerro, há tempo de plantar, não há tempo de colher, há tempo de arrancar aquilo que se plantou. É o que a palavra de Deus diz. Quando a gente fala sobre isso, que há tempo de plantar, conforme Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 3, automaticamente já vem na mente, há tempo de colher. Mas não, a palavra de Deus não diz há tempo de colher, há tempo de arrancar aquilo que se plantou. Ou seja, é o Senhor dizendo, aquilo que você fez errado lá atrás, aquilo que você plantou errado lá atrás, ainda dá tempo de arrancar o que você plantou errado e começar a plantar algo novo, começar a plantar algo especialmente separado por Deus para entregar em suas mãos. Louvo a Deus pela vida de todos vocês, tá, meu irmão? Deus abençoe, tá? Glorifico a Deus mesmo, muitíssimo, pela vida de vocês e todos os telespectadores que ficaram até aqui e ouviram esse testemunho. Glorifiquem ao Senhor. Glória a Deus. Quero fazer uns agradecimentos. Tem uma irmã e um irmão lá de Caranda, deixa eu ver aqui o nome aqui para não esquecer. Carandaí, Minas Gerais. Lúcio Ferreira, um grande abraço para a senhora. Seu filho Celso é um homem incrível, meu amigo. Fizemos uma amizade muito importante aí em Minas. E eu sei que a senhora fica nos assistindo aí. Muito grato pela audiência. Aos pessoal também, minha parentela e meus amigos de Barra São Francisco que nos acompanham. Muito grato. E a todos vocês que ficaram até no final. Muito grato pela audiência. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com a família. Esse testemunho do que Deus fez na vida do nosso irmão Daniel. Daniel é ministro do Evangelho. Se quiser levar para pregar na sua igreja aí, pode ir lá no nosso no Instagram dele, a gente passa o contato. Vai ser bênção. Muito grato a todos. Sexta-feira tem mais. Glória a Deus, meu irmão.